O episódio de hoje vem direto de Singapura. Geralmente vemos Singapura como uma cidade avançada, com alto padrão de vida, ruas limpas, ordem perfeita, preços altos, sedes de fintech, porto ultramoderno e por aí vai. E sim, tudo isso é verdade, mas este lugar também tem seu lado sombrio. Hoje, o repórter do The People Project, Alex Pototsky, vai conversar com ex-chefes das Tríades, o sindicato do crime organizado chinês, visitar um lugar onde se consegue qualquer coisa ilegal e investigar a situação criminal nas ruas do país mais cumpridor de leis do mundo. Este é The People Project e Alex Pototsky, explorando o lado obscuro de Singapura. Estamos aqui para fazer uma pequena operação disfarçada e acabei de ver um traficante vendendo comprimidos ilegalmente. Então, vou colocar uma camisa por cima da minha camiseta para poder continuar gravando enquanto falo com ele. Obviamente não posso deixar o microfone à vista, então vou escondê-lo no bolso. Ninguém vai ver, mas vai gravar tudo perfeitamente. Meu amigo vai ficar para trás e eu vou descobrir o que eles têm. Este é Geylang, o distrito mais decadente de Singapura. Quando anoitece, as ruas ficam movimentadas. Há inúmeras lojas vendendo todo tipo de coisa que normalmente não se espera ver lado a lado. Aqui, você sai de uma loja de chinelos e entra direto numa sex shop ao lado. Alex precisa ir além das primeiras fileiras. O que é isso? Viagra. Isso mesmo, pessoal. Alex está aqui para comprar Viagra, mas não o tipo que se encontra em farmácias. É um produto extremamente forte e não se consegue em nenhum outro lugar. Quanto custa? Este aqui. 30. E este aqui? Sim. 2 destes? 40. Uma unidade 30 minutos. Alex é o único estrangeiro aqui. O mercado está cheio de locais que precisam comprar algo ilegal, principalmente drogas recreativas e álcool. O Viagra também está em alta demanda. 30 minutos? Sim. E este aqui? Sim. Não tem 2 peças. Mas se eu comer 2 pedaços, o que acontece? Não. 2 pedaços bom, ok. Então, Alex fez uma compra de amostra do Viagra singapuriano como parte da nossa investigação. E olha esses comprimidos, tem formato de pênis. Até alguns turistas pediram para tirar foto quando os viram. Você quer? Não, obrigado. E isso é esperto porque são falsos. Você pode ter efeitos colaterais graves ou até morrer tomando-os, e todo mundo sabe disso. As pessoas sabem que o Viagra falsificado pode ser tóxico, mas o problema do medicamento autêntico é que você precisa de uma receita de um médico licenciado. E para suprir a demanda, Geylang está cheia de caras vendendo Viagra falso. Os compradores sabem que são falsos. Me contaram que um cara morreu depois de tomar em cima de uma profissional do sexo. Isso realmente aconteceu. Geylang é o famoso distrito da luz vermelha de Singapura. Por trás das placas de salões de massagem, você encontra bordéis. A prostituição é legal aqui, mas para trabalhar oficialmente, as mulheres precisam fazer vários exames, ter consultas regulares e pagar impostos. Por isso, muitas preferem operar por fora, sozinhas ou em parceria com alguém. Vê essa garota na calçada? Ela é uma trabalhadora do sexo freelancer, e ao lado dela, um vendedor de Viagra. Tudo o que um cliente pode querer. Então você pode escolher uma garota que goste e comprar pacotes de Viagra de uma vez. Mas como eu disse, se tomar esse Viagra, pode cair morto em cima dela, porque é falso. Singapura é uma cidade-estado moderna, com altos salários, ótima qualidade de vida e leis rígidas que são cumpridas. Dizem que este país conseguiu eliminar a corrupção e o crime, mas será mesmo verdade? Será que Singapura realmente não tem um lado obscuro? É isso que vim descobrir. Aqui é Alex Pototsky, do The People Project. Bem-vindo a Singapura.
Isto é Geylang. Geylang é conhecida como o submundo de Singapura. Esta área é onde todas as gangues e criminosos atuam, entendeu? Há muitas atividades de gangues por aqui, como venda de drogas, agiotagem, cobrança de proteção. As pessoas ainda fazem isso. Tem polícia aqui, mas eles não parecem ser muito ativos. Alex só viu alguns policiais e, imagine só, eles estavam apenas relaxando sem fazer praticamente nada. Você está procurando quem vende pílulas ou está aqui por outro motivo? Então, pegou alguém hoje? Porque não é tão fácil quanto parece. Quando os veem de longe, eles fogem, certo? Mas pelo menos a presença deles aqui impede que vendam. Aqui, você tem o sapo. Ah, então você é... Sim. Ficar aqui para assustar as pessoas? Sim, sim. Porque agora mesmo vi um cara. Caso queira falar com ele. Sabe, vi pelo menos 2 caras vendendo remédios falsos no caminho para falar com o policial. Mas o problema é que, assim que um policial se aproxima, eles são avisados e simplesmente fogem para vender em outro lugar. Agora, o clima aqui é bem tranquilo. Até os policiais parecem completamente relaxados, mas nem sempre foi assim. Singapura é uma cidade-estado no Sudeste Asiático e uma ilha na ponta sul da Península Malaia, com o Pacífico a oeste e o Índico a leste. É o maior porto comercial desta parte do mundo. Por quase 150 anos, os britânicos a mantiveram sob seu controle. Tornou-se independente muito depois da Segunda Guerra Mundial. A nação emergente foi liderada por Lee Kuan Yew, político ambicioso hoje considerado o pai fundador da Singapura moderna. Ele herdou um país pobre e atrasado, sem recursos naturais e com ainda menos perspectivas. E além disso, estava afundado em corrupção. Na época, jornais chamavam abertamente Singapura de um lugar atrasado, miserável e dominado por vícios. Mesmo assim, Lee realizou o milagre singapuriano implementando grandes reformas econômicas e atraindo investimentos estrangeiros. Ele sabia que precisava erradicar a corrupção antes que corporações globais começassem a investir em Singapura, então prendeu inúmeros corruptos, controlou a imprensa e começou a regular tudo, inclusive o dia a dia dos cidadãos. Como resultado, Singapura hoje é extremamente limpa, bonita e segura. Antes disso acontecer, porém, cada distrito e rua era território de algum gangster. Cada rua em Geylang abriga uma gangue específica. Entendeu? Como esta Lorong 18. A Lorong 18 do outro lado é a rua mais perigosa de Geylang. Lá foi onde mais pessoas morreram. Entendeu? Muitas atividades de gangues, muitas atividades ilegais por lá. O maior número em Singapura. Ao lado, na Lorong 16, existe uma gangue diferente naquela rua. Mas sabe como estão próximos? Cada um faz seu próprio negócio. Eles tentam não interferir nos assuntos um do outro. Geylang não é a única área que costumava ser cheia de problemas. Conheça Bruce, nosso guia de hoje, sobre a história criminal e a geografia de Singapura. Em Hokkien, isso é chamado de Keol Keng Kao. Então, Keol Keng basicamente significa casa de jogos. Então, essa rua costumava estar cheia de casas de apostas. Não só casas de jogo, mas também fumeris de ópio. Meu avô materno tinha uma loja em frente à primeira loja. Meu avô faleceu quando eu tinha 8 anos de idade. Eu não tive muito... Ele me amava. Ele me mimava, sabe? Não tenho muitas lembranças de conversas com ele, mas lembro que ele tinha 2 tatuagens. Uma de dragão e uma de tigre aqui. Conheço uma tríade que tem o nome de um tigre e um dragão. Então acho que juntando as peças... As tríades são como grupos criminosos organizados em qualquer lugar, muito parecidos com os clãs Yakuza do Japão ou a máfia italiana. Basicamente, é uma organização mafiosa chinesa composta por várias gangues que controlam tráfico de drogas, prostituição, jogos de azar e outros negócios criminosos. As tríades se expandiram para Singapura desde o início do século XIX, quando a economia estava em ascensão sob o domínio colonial britânico. Imigrantes chineses pobres vinham em massa buscando trabalho e uma vida melhor, mas além de trabalhadores buscando trabalho honesto, membros da máfia chinesa chegaram para explorar o mercado. Em resumo, as tríades funcionam como uma rede de gangues de rua, e Bruce fazia parte de uma. Minha gangue está em extinção agora. Não estamos recrutando pessoas ativamente no momento. Sim. Então acho que
Com o passar dos anos, a geração mais velha, pessoas como eu, quando morrermos, nossa gangue vai ficando cada vez menor e um dia simplesmente, puf, desaparece. No início até meados dos anos 80, no meu distrito mesmo, tínhamos cerca de mais de 200 membros. Sim, tínhamos mais de 200 membros. Então, nessa idade, Bruce já usava drogas e entrava e saía da prisão. Ele foi preso 5 vezes por brigas de rua e tráfico de drogas com curtas pausas entre elas, e algumas vezes foi até condenado a chibatadas. É quando batem em você com uma vara. Pode parecer melhor que passar anos atrás das grades, mas é incrivelmente doloroso e Bruce ainda estremece ao lembrar. Quando você é açoitado, fica completamente nu, entende? Eles te despem completamente. Na primeira vez que fui açoitado, eles amarraram um saco de areia ao redor da minha cintura, porque temiam que, se o açoitador errasse, a cana pudesse me acertar em outro lugar. Te cobrem com sacos de areia até as coxas, só deixando o traseiro exposto, entende? O condenado está preso a um suporte e não consegue se mover. Os golpes são aplicados por oficiais treinados, literalmente chamados de carrascos da prisão. Aqueles caras, eu te digo, têm braços do tamanho das minhas coxas. Não estou brincando. São altos, grandes. Deixa eu te contar como é agora. Quando te açoitam, o açoitador fica exatamente atrás de você, levanta os braços e quando dá o golpe, faz isso. Gira e desce com toda a força. Com a cana, eles fazem assim, entende? E então, um deles era um veterano. Hokkien, naquela época, era a língua oficial da prisão. Não precisa ter medo. Disse, já estive na prisão muitas vezes, já fui açoitado muitas vezes. Claro que dói, você vai sentir a dor. Mas quanto mais golpes, seu traseiro vai ficando dormente. Mas Bruce não ficou dormente, e a dor era horrível. E mesmo assim, ele não podia nem gemer. Se você é membro de gangue, na prisão quando leva sua surra, não pode dizer nada. Você deve ficar quieto. Você precisa manter a boca fechada. Se fizer isso, ao voltar, você pode ser ostracizado, ridicularizado ou até punido. Ele foi açoitado 3 vezes. Primeira vez, recebeu 12 chibatadas, depois 6, depois 3. São 21 no total, quase o limite máximo. Hoje, o limite é de 24 chibatadas por sessão, mas antigamente eram 48. Te digo, o último cara que levou 48 chibatadas, ele era, mais ou menos dessa altura. Foi antes do meu tempo, né? Ele foi condenado a 48 chibatadas por assalto à mão armada. Sabe o que aconteceu com o traseiro dele? Virou carne moída. Pessoal, deem seu apoio e curtam este episódio. Compartilhem, inscrevam-se no canal e ativem as notificações para não perder os próximos relatos. Quanto mais likes, mais pessoas interessadas nesse assunto vão ver. Aguentar dor e nunca delatar eram as 2 regras principais nas tríades. Essas pessoas ainda se chamam membros de sociedades secretas, mas as coisas que fazem, são bem diferentes. Sabe, não há um verdadeiro senso de lealdade. Assim como quando você vai à polícia, é preso, a gente não dedura. Isso é algo que não fazemos. A gente não conta, não revelamos segredos. Mas acredite, hoje em dia, os jovens, se forem pegos, vão abrir o jogo todo para salvar a própria pele. Antigamente, não fazíamos isso. Vamos ver. Qual outra coisa que eu estava... Ok, uma das coisas que me ensinaram quando era jovem também foi isso. Quando vamos para uma briga, no final, o que você quer é machucar a pessoa, não matá-la. Os membros das tríades sabiam onde atacar para apenas assustar alguém ou quando queriam matar. Onde você esfaqueia alguém para ferir e onde esfaqueia para matar. Quer saber a melhor parte? Acho que agora, o termo científico correto é glúteo máximo. Você sabe onde é? Não. Cara, quando você esfaqueia alguém na bunda, confia em mim, ele não vai morrer, mas vai doer pra caramba. Porque imagina só, naquela época, eles não tinham os banheiros. Você tinha que agachar pra ir ao banheiro, né? Então, imagina só, enquanto a ferida tá cicatrizando, toda vez que você agacha, a ferida abre de novo. Vai demorar muito tempo pra cicatrizar. Aposto que ele vai lembrar disso.
E se quer matar alguém, qual é o melhor lugar? Eu não gosto. Tem várias partes que, quando você fere, o cara já era. Por exemplo, o pescoço, a região dos rins. Morte dolorosa, mas mais lenta é quando você esfaqueia alguém no estômago. Entrar para a tríade não era fácil. Você precisava ser aprovado e iniciado. Na maioria das vezes, envolvia fazer um juramento de lealdade, às vezes até um pacto de sangue. Muitos membros de gangues tinham tatuagens com códigos numéricos. 49 era para novatos sem privilégios especiais. 426 para um membro de alta patente, um poste vermelho. 489 para o chefe. Na Rússia, por exemplo, uma estrela tatuada era usada por um chefe do crime. Uma coroa simbolizava um líder de alto escalão, cartas e espadas para jogadores e trapaceiros. Mas enquanto gangsters russos faziam suas tatuagens na prisão, em Singapura, isso era totalmente proibido. Bruce passou mais de 20 anos atrás das grades e sabe como sobreviver e contornar cada regra possível. Por exemplo, eles tinham um sistema de comunicação entre celas que funcionava 24 horas por dia, meus amigos. 2 portas fechadas, certo? 2 portas fechadas, uma parede no meio. Queremos passar tabaco para a próxima cela. Então, o que fazemos é puxar um barbante dos cobertores ou roupas, do tamanho de uma porta. Nessa ponta, amarramos algo pesado. Geralmente, pegamos papel, colocamos cola caseira de arroz, colamos e vira um pedaço duro de papel. Prende o papel duro na ponta do barbante e só precisa fazer isso. Você balança e ele pega. Tchanã. Entramos num pequeno café e Bruce logo encontrou alguém conhecido. Olá, Chris. Então você ficou na cadeia por quanto tempo? Bem, acho que... Ok, espera. Deixa eu fazer as contas. Sim, fiquei preso por quase 16 anos. Pelos crimes que cometi. A história de vida dele é muito parecida com a de Bruce. Começou a usar drogas muito jovem, entrou para uma gangue e passou várias temporadas na prisão. Então minha mãe me pegou cheirando cola e... meu pai voltou e... ele me disse... Se você não quer mais estudar, então desista. Larga a escola e vai trabalhar. Então fui trabalhar no lugar do amigo do meu pai. E lá tinha alguém que usava heroína. Então eu me juntei a ele. Fiquei com ele naquele momento, mas ainda estava cheirando cola. Mas depois da cola, Chris logo passou para substâncias mais potentes. No começo ele só usava, mas aos 17 já estava vendendo drogas nas ruas. Aos 23, enfrentava mais uma pena de prisão e fugiu para a Malásia, tornando seu negócio internacional. Ele subiu de pequeno traficante a um verdadeiro chefe do tráfico. Operava com uma rede de mensageiros, alguns contrabandeando drogas dentro do próprio corpo. Não é tão complicado como se pensa engolir ou esconder em algum orifício do corpo. Eles simplesmente atravessam a fronteira. A travessia terrestre em Singapura é uma das mais movimentadas do mundo. E no horário de pico, há tantas motos e carros chegando que é quase impossível verificar cada um deles. Eles nem precisavam mover 1 quilo. Os mensageiros recebiam até $3.000 de Singapura. Isso é cerca de $2.340 só para transportar 20 gramas. Hoje, Chris está fora do jogo, mas ficará no radar das autoridades para sempre. Mas somos reconhecidos, então me registrei na filial da Sociedade Secreta de Singapura como membro de uma sociedade secreta. Então, em Singapura, nós registramos os membros. Pode parecer estranho, mas sim, eles tiram fotos de frente, esquerda, direita, fotos das tatuagens e registram você como membro, indicando qual parte de Singapura é seu local de controle. Se algo suspeito acontecer na área, a polícia o contata para obter informações relevantes. Mas Chris não tem mais nada a temer. Ele se tornou legítimo, trabalhando com ex-detentos, treinando-os e ajudando na readaptação.
Alex o encontrou em um café aconchegante. O lugar não sugeria nada em comum, uma cafeteria charmosa como tantas outras. Exceto que, se você olhar para o quadro de avisos na parede, verá que está coberto de post-its dizendo: você consegue, continue, não desista. A questão é que todo funcionário aqui é ex-presidiário, viciado em recuperação ou membro de gangue regenerado. Eles passaram por um inferno. E todos os dias eles têm que lutar contra seus próprios demônios pessoais. Aproximadamente umas 5 vezes. E bem, no total chega a talvez 15, 16 anos. Nossa, sim. Quantos anos você tinha quando foi preso pela primeira vez? 14. O que você fez? Isso foi sob o Departamento de Jovens Infratores. Então é por drogas. Sabrina fumou seu primeiro baseado aos 11 anos por curiosidade e ficou viciada. A vida dela rapidamente desmoronou como a de tantos outros garotos e garotas. Ela usou drogas e cumpriu pena na prisão. Ela saía, usava de novo e voltava para trás das grades. Parecia que nada de bom poderia acontecer na vida dela. É realmente um milagre que Sabrina tenha conseguido largar as drogas. Posso dizer que é minha família, meus filhos. Sim, veja, eu tenho 6 filhos. Sim. E também meu marido, que é uma bênção, porque pelo meu passado nunca pensei em me casar. Depois que Deus o enviou para mim, ele não é abusivo, é um homem bom. Mas depois que Deus o mandou, ele tentou me apoiar e me dar suporte. Sabrina teve muita sorte de ter parado cedo o suficiente para construir uma vida normal. Jamie, por outro lado, uma senhora idosa que trabalha no café ao lado, ainda luta contra seu vício. Ela tem 63 anos agora e já usava drogas há 50 anos. Comecei a usar porque fui burra, infelizmente. Vi minha amiga procurando drogas um dia e no dia seguinte fui atrás dela. Foi um erro estúpido. Fiquei apavorada na primeira vez porque era muito jovem. Eu tinha 13 anos. Não conseguia parar de chorar. E na primeira vez, quanto tempo ficou na cadeia? Minha primeira vez na prisão foi curta, apenas 9 meses. Jamie também tem uma filha de 35 anos que mal viu a mãe durante sua infância. Jamie estava ou drogada ou cumprindo pena. Ela ainda teve que se apresentar à polícia depois de ter recaído recentemente. Mas, de certa forma, ela ainda tem sorte simplesmente por estar viva. Singapura tem leis severas. Se for pego com drogas, podem até te enforcar. 25 anos de prisão em Singapura por trazer 3 quilos de heroína, mas não foi enforcado porque a pureza era péssima. Singapura não brinca quando se trata de drogas. As penalidades dependem do que você é acusado. Por uso, você pega cerca de 10 anos na prisão e multa de $20.000. Posse pode te dar até 30 anos e 15 chibatadas. O tráfico recebe as punições mais severas, variando conforme quantidade e tipo da droga. O tráfico de qualquer quantidade acima de meio quilo é punível com pena de morte e não há exceções. Quase não há como escapar, exceto se você conseguir provar que era apenas uma mula. Isso pode te render prisão perpétua, se tiver sorte. Certamente, os chefões locais nunca se importaram com o que acontecia com seus vendedores e mensageiros. Eles eram considerados descartáveis. Você conhece alguém que cruzou a fronteira com sua mercadoria, foi pego e depois enforcado? Ou isso nunca aconteceu? Ser pego? Sim. Mas enforcado, naquele momento, dinheiro significava muito para mim. Então, não me importava. Acho que nenhum dos traficantes se importa. Um negócio que dá errado pode resultar em punição severa sem direito a julgamento. Em Singapura, temos uma lei chamada Seção 55. Antes era só para presos políticos, ou seja, quando você é condenado a ser Seção 55, eles não informam quanto tempo você ficará preso. Primeiro ponto. Segundo ponto, não é necessária nenhuma evidência, certo? Inicialmente, era para prisioneiros políticos. E depois se estendeu para o gangsterismo. Depois do gangsterismo, estendeu-se às drogas. E agora, a lei
também se aplica à prostituição, tráfico humano e lavagem de dinheiro. As leis de Singapura são notoriamente severas, o suficiente para chocar muitos estrangeiros. No início dos anos 90, o escritor americano William Gibson ficou tão impressionado com o que viu que escreveu seu primeiro grande texto de não-ficção intitulado Disneyland com Pena de Morte, descrevendo Singapura como uma cidade tropical estéril que pode parecer perfeita na superfície, mas sem qualquer centelha de vida real e criatividade, exceto no único lugar que já apresentamos a você, Geylang. Geylang também é o lugar ideal se você quer ter uma experiência autêntica de comida de rua local. A área está cheia de cafés e restaurantes, alguns até recomendados pelo Michelin. Quando críticos gastronômicos mundiais dão seu selo de aprovação, você sabe que vale a pena. Em um dos locais de Geylang, Alex conheceu Tommy comendo carne de sapo com mingau, uma iguaria peculiar de Singapura que é bizarra e deliciosa ao mesmo tempo. Originalmente, o sapo é cozido com muitas especiarias e ervas. Está vendo todos esses pedaços de sapo aqui? E tem outra panela. Este é o mingau. É como um mingau de arroz. Sim. Então pegamos uma tigela cada. Pegue um pouco de mingau, coloque na tigela. Como o mingau é bem simples, combina muito bem com os sapos temperados. Depois é só pegar uma colher. Está um pouco quente. Pegue o sapo inteiro e dê uma mordida. Gostoso, como toda comida asiática, mas nada especial. É só carne. Sinceramente, se fosse frango ou porco, eu nem notaria a diferença. Mas sapos, meus amigos, são alimentos exóticos de nível iniciante. Alex queria levar as coisas a outro patamar. E agora é hora do grande final do tour de hoje, o jantar. E adivinha para onde o Tommy está me levando? Para um lugar que serve pênis. Ele ainda não sabe que será o único a comê-los. O restaurante tem uma vitrine impressionante com toda a comida exótica que servem. Eles têm de tudo: cobras secas, cavalos marinhos, chips de escorpião, pessoal. Imagine leis com sabor de escorpião, certo? Uma língua não identificada, uma carapaça de tartaruga. E nada disso é decoração. Os locais realmente comem essas coisas. A sala de jantar, porém, estava meio vazia. Parece que verdadeiros conhecedores de iguarias chinesas são raros. Esta é uma mesa clássica de restaurante chinês. Tem uma bandeja giratória em cima chamada de Lazy Susan. Geralmente é feito de vidro. Você coloca os pratos nela e é super prático para grupos grandes. É só girar e todos podem pegar o que quiserem. Porque na culinária chinesa, tradicionalmente pedem-se vários pratos para compartilhar, seja em 2 ou 20, e todos provam um pouco de tudo. Alex pediu uma salada de água-viva e um bife de rabo de crocodilo. Tommy cumpriu sua palavra e pediu sopa de pênis de cervo. Sinceramente, sem a explicação do garçom, eu nem saberia que a sopa era feita de pênis de cervo. Eles vêm todos fatiados. Mas aqui, deixa eu te mostrar. Este é um pedaço de pênis de cervo, que dizem ter um valor terapêutico extremo. E como ninguém quer mastigar um pênis de cervo seco, eles fazem sopa e até vinho com ele. Esse vinho custa quase $700 de Singapura. Isso é mais de $500 americanos, pessoal, caramba! A sopa de pênis de cervo é tanto um prato exótico quanto um remédio natural. É cozida com muitas ervas. Eles também adicionam cavalos marinhos e vários outros ingredientes. E os chineses juram que isso melhora a saúde, força, resistência, aumenta a vitalidade e faz muito bem. É só pedir. É por isso que os chineses comem pênis, ninhos de pássaros, barbatanas de tubarão e todo tipo de coisa estranha. Não por serem excêntricos, mas porque a medicina chinesa valoriza essas coisas por suas propriedades medicinais há anos e séculos. Como é o cheiro? Parece pênis ou vinho? Sinto que as ervas são muito fortes.
Só consigo sentir os aromas intensos. Ah, não parece um pênis. Não que eu saiba como é. Os chineses comem coisas bizarras e as tornam comestíveis usando muitas ervas e especiarias. Então, basicamente, tudo tem gosto parecido com comida chinesa em geral. Na textura, ele simplesmente se desfaz na boca. Esperava que fosse mais gelatinoso. Mas sim, ele se desmancha. Mas não tem um sabor próprio. Na verdade, é quase como comer papelão. Enquanto Tommy saboreava pênis de cervo, Alex recebeu um rabo de crocodilo. E descobri um pequeno problema. A cauda do crocodilo não é exatamente pequena, também não é enorme, mas ainda assim. E tem um osso muito duro atravessando-a. Então, para comer esse crocodilo, eu precisaria cortá-lo em pedaços. E decidi pedir ajuda à garçonete que trabalha aqui, porque ela é profissional em lidar com isso, enquanto eu, sinceramente, não faço ideia de como começar a cortar um rabo de crocodilo. Ah, espera. Peguei um pedaço de osso, mas no geral está realmente delicioso. Se fosse porco, frango ou sapo que já provei, ainda seria delicioso porque os chineses realmente sabem cozinhar todas essas coisas. Quanto à cauda em si, a pele agora está como gelatina. Então, comer crocodilo é mais ou menos como comer carne com geleia. Ou, para ser mais preciso, estou comendo geleia com carne dentro, como uma torta de geleia e carne. Acho muito difícil descrever o sabor da carne em si, porque há tantos temperos, ingredientes e molhos. Mas ei, sou fã de qualquer comida chinesa, porque tudo é gostoso. A culinária de Singapura mistura tradições de todos os povos que vivem aqui. A maioria é chinesa, quase 75%. O segundo maior grupo são os malaios, 15%, e depois os indianos, 7%. Os últimos 3% são europeus, americanos, árabes, japoneses, judeus e russos. Ciclistas em competições não imaginam que ao lado deles pedalam ex-membros de gangues ou viciados em recuperação. Andrew sabe como é difícil voltar à vida normal após a prisão. Ele recebeu sua primeira sentença aos 18 anos. Foi acusado de participar de uma briga de gangues e enfrentava 2 anos e meio na cadeia. Conseguiu reduzir a pena para 9 meses, mas ao sair, voltou às drogas e, claro, acabou preso novamente. Ele só parou depois de quase morrer. Só caí na real quando tive uma overdose e perdi meu emprego por estar chapado no trabalho e não conseguir trabalhar, sendo pego no flagra. Então fui demitido e isso me abalou. Fiquei humilhado, sabe? Porque pensava comigo mesmo no que eu tinha me tornado. Bruce também teve sua epifania em um belo dia. Nas 4 primeiras vezes que fui preso, eu não era casado. Então, cada vez que entrava, era só cumprir meu tempo, sair e voltar a festejar, me envolver com drogas e crimes. A última vez que estive na prisão foi muito diferente, porque não só era casado, mas também tinha uma filha. Uma visita em particular foi muito especial porque aquele dia era o aniversário dela. Ela tinha completado 4 anos, exatamente naquele dia. A mãe dela havia comprado um vestido novinho e ela estava muito orgulhosa do vestido. Ela se sentou. Eu cantei uma música de aniversário para ela. Todos nós cantávamos, batíamos palmas, parabéns para você. Ela estava tão feliz. E então, no final da música, minha filha olhou para mim e disse: "Papai, me pega." Quando ouvi isso, meu coração afundou como uma tonelada de tijolos. Com 4 anos, ela não entendia bem o conceito de prisão e, na empolgação, não viu o vidro que nos separava. E quando não fiz nada, ela me olhou confusa e disse com mais força: "Papai, me pega." E eu fiz a única coisa que podia. Balancei a cabeça. Quando ela me viu balançando a cabeça, chorou e gritou: "Quero ir para casa, quero ir para casa." Ela chorava tão descontroladamente que a mãe teve que levá-la embora. Ela estava perturbando a visita dos outros detentos. Aquele foi o pior dia da minha vida, porque imagina uma criança querendo do pai no aniversário. Não era um brinquedo, um carro, ir ao parquinho, bolo.
Tudo o que ela queria era que eu carregasse aquilo, e eu não consegui fazer isso. Considero aquele dia o pior dia da minha vida inteira. Esse evento partiu meu coração a ponto de eu dizer: Bruce, você precisa encerrar por hoje. Encerrar por hoje. Então, na minha cela, fiz uma breve oração. Deus, por favor, me ajude. Bruce estava chegando ao fim de sua pena, mas decidiu não perder tempo e recorreu ao único método disponível ali mesmo em sua cela. Quero mudar. Fiz uma renúncia. Uma renúncia pública às minhas afiliações com sociedades secretas. Frequentei o culto da capela, fui às aulas de estudo bíblico, e eu te digo, não é fácil levar uma vida diferente e mudar na prisão. Assim que saiu, Bruce se internou na reabilitação e conseguiu vencer seu vício. E veja só, ele usava drogas há 30 anos. Durante todo esse tempo, ele teve inúmeras situações de quase morte. Ele poderia ter morrido de overdose ou em uma briga de rua, mas transformou sua vida e agora ajuda outros a fazerem o mesmo. Não ganho muito porque escolhi sacrificar meu tempo para fazer meu trabalho voluntário. Em termos de dinheiro, eu me viro. Eu apenas sobrevivo. Todo mês eu consigo me virar.